atuação das instituições que conduzem a Lava Jato, Polícia Federal, Ministério Público e Justiça, já foram alvo de muitas críticas e queixas dos atingidos pelas investigações e processos. Mas críticas contundentes também partiram de dentro do próprio Ministério Público Federal. O autor é conhecido pela franqueza com que emite suas opiniões. E ele é nosso convidado de hoje, o subprocurador da República, doutor em Direito e ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Tudo bem? Tudo bem. Satisfação. Prazer em tê-lo aqui. O senhor acompanhou de perto o trabalho da Operação Lava Jato, do Ministério Público na Operação Lava Jato, até por integrar o Ministério, e também como ministro da Justiça. Como é que o senhor entende a participação, o que o senhor acha que foi a participação dessa operação, da atuação da Lava Jato, nesse processo, nessa crise política que o país vive e que culminou com o afastamento da presidente? Primeiro, devo só fazer uma pequena correção. Não trabalhei diretamente com a Lava Jato. Sim, não. Eu acompanhei. Sim, acompanhou, dentro digamos, da instituição, dentro dos perto. debates, acompanhei de perto. Mas não tive, vamos dizer, atuação direta na Lava Jato. Assinei alguns documentos na qualidade de procurador-geral substituindo o doutor Rodrigo Janot, mas foi um trabalho, claro que lateral. Agora, a Operação Lava Jato, ela é um dos vetores de desestabilização da governança, é um deles. Na verdade, a crise atual, ela é resultado de vários vetores, né? Tem ou talvez o principal deles seja muito mais do que a Lava Jato, é a insatisfação dos que perderam as eleições com o resultado de 2014. Né? Me parece que esse é, vamos dizer, a direção principal da crise. E claro que lateralmente, na periferia dos problemas, a Lava Jato, vamos dizer, é mais um fator a estimular a crise. Não pela Lava Jato em si, né? Me parece que a Lava Jato, ela também produz alguns resultados fundamentais para o nosso país, né? Nós estamos vendo hoje que realmente há uma cultura, vamos dizer, da apropriação da coisa pública para financiar agentes políticos e que essa cultura ela é disseminada. Né? Ela é uma cultura que não atinge o partido A, nem B, nem C, que atinge praticamente toda a paisagem política brasileira. Chamado de sistema. E isso me parece que ia ser descoberto mais cedo ou mais tarde, dado, vamos dizer, a evolução do nosso sistema político. Nós estamos hoje ingressando numa era de democracia de massas, coisa que o Brasil nunca teve antes, e, vamos dizer, as grandes contradições do sistema estão começando a aflorar. Nós hoje sabemos que nossos partidos políticos são de mentirinha, que nós não temos partidos de verdade, que na maioria dessas agremiações são instrumentos para garantir, vamos dizer, a hegemonia de um ou outro ator político, né? Mas não são partidos no sentido de que são veículos de interesses da sociedade, né? Veículos programáticos que sirvam de filtros para a formação da vontade nacional. O senhor falou em democracia de massa. O que implica, né, essa democracia de massa? Em primeiro lugar, uma democracia de massa, ela pressupõe que as pessoas se sintam todas igualmente legitimadas, né? Que quando eu converso com você, o seu discurso é tão legitimado quanto o meu. Não há democracia sem horizontalidade de diálogo. O que o senhor acha que, na nossa realidade hoje, indica essa democracia de massa, que nós chegamos a isso? O que, vamos dizer, eu não estou dizendo que a gente chegou a isso, nós estamos entrando nessa era, estamos caminhando para essa era. Me parece que a eleição dos governos do PT mostraram claramente essa possibilidade de que realmente aqueles que nunca teriam chances
de chegarem ao centro do poder, chegaram, né? Um governo que tem preocupações outras, que não seja de resolver o problema deste ou daquele outro ator econômico, e sim problemas, vamos dizer, de grande extensão da própria sociedade, como a miséria, como o combate à fome, como a questão da moradia. O senhor acha que daqui para frente o PT vai continuar sendo olhado assim, os governos do PT? Houve uma evidente desconstrução desses governos, e a gente não sabe até que ponto isso que o senhor está se referindo, esse trabalho que foi feito por esses governos, tem sido, digamos, minimizado por conta de uma série de denúncias, envolvimentos com a própria a Operação Lava Jato e com essa corrupção sistêmica. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu só digo uma coisa, o problema não é o PT. Tá? A história, ela avança. Né? Com o PT, sem PT. Né? A verdade é que o PT, ele é o único partido que veicula alguma, vamos dizer, o PT e outros partidos menores também de esquerda, como o PCdoB, como o PSOL, né? São partidos programáticos, são partidos ideológicos, são partidos que veiculam programas, diferentemente de PMDB e outros que são partidos hegemônicos, não são partidos programáticos. São partidos que atendem lideranças locais, a necessidade de hegemonia de certas lideranças locais. O PT não, é um partido, pode-se dizer, o primeiro grande partido de massa brasileiro. E para a gente ter chegado a este ponto na história, é difícil você recuar. Né? Então, mesmo que, digamos, o PT ele possa não subsistir no seu formato original a partir dessa crise, o fato é que o processo histórico vai continuar. As demandas estão aí, não se pode pura e simplesmente ignorar essas demandas. E uma vez que você firmou certas agendas, essas agendas vão ser cobradas. Há demanda para isso. Né? Então, se há demanda, tem que haver também oferta. Então, os governos futuramente vão ter que lidar com isso. Isso é um grande avanço. Isso mostrou uma horizontalização da democracia brasileira pela primeira vez. Ou seja, pela primeira vez nós vemos que demandas de massa são parte de uma agenda necessária do governo. E o governo que as ignorar vai ter um sério problema. Vai ter problema de crise social, vai ter um problema de insatisfação que vai ser veiculado de várias formas de pressões políticas. Né? Portanto, vamos ter que conviver com isso. Isso é uma inovação. E me parece que a Lava Jato, ela se insere nisso tudo. A Lava Jato, ela é, vamos dizer, como se fosse uma evolução natural desses fatos. Por quê? Porque o governo Lula, desde o início, né, tratou É uma decorrência? O senhor diria que é uma decorrência? Sim, eu acho que é uma, vamos dizer, uma consequência natural. O governo Lula, desde o início, optou por não fazer escolha pessoal na chefia da Procuradoria-Geral da República. Né? O governo Dilma tratou de descentralizar as ações da Polícia Federal. Hoje, uma superintendência não precisa pedir autorização à direção geral da Polícia Federal para fazer uma operação. Quando chegou a minha vez, eu ainda por cima descentralizei os recursos. Ou seja, na verdade, a gente soltou todas aquelas amarras que existiam para que quem estivesse no poder pudesse conduzir a justiça para este ou aquele lado. Isso não existe mais. Né? Então, e isso acabou recaindo sobre os próprios problemas que o governo tinha. Sim, com certeza, vamos dizer, se nós formos analisar de um ponto de vista estritamente maquiavélico, ia dizer, mas foi um tiro no pé. Né? Mas não foi um tiro no pé. Na verdade, isso era programático. Você olhar os diversos documentos do Instituto Lula, do Instituto da Cidadania, do PT, já de antes do PT ser governo, essa já era uma proposta. O Ministério Público Forte foi uma proposta do PT na Constituinte. Né? Genuíno, Zé Dirceu, o próprio Lula, trabalharam fortemente na Constituinte por esse Ministério Público Independente. Por quê? Porque era importante
vamos dizer, essa emancipação das instituições das amarras financeiras e econômicas. Agora, retomando um pouquinho a questão da Lava Jato em si, o José Eduardo Cardoso, que hoje o ex-ministro, que continua fazendo a defesa da presidente Dilma, ele aponta, tentou inclusive usar aquelas gravações feitas pelo Sérgio Machado, que para ele, né, apontam para uma criação de estratégia. Naquela conversa estava embutida a ideia de uma criação de uma estratégia para barrar a Operação Lava Jato. O que o senhor acha dessa argumentação? Como é que o senhor vê, né, e a questão mesmo, aí nós vamos entrar também na questão dessas gravações e do uso delas. Quando se fala muito de aparelhamento da máquina do Estado, né, nós nunca tivemos uma máquina de Estado tão aparelhada quanto nos governos que antecederam o governo Lula. Né? Tudo estava sob controle. O Procurador-Geral da República arquivava o que era necessário, não deixava as coisas acontecerem. Ganhou até um apelido famoso. Né? O fato é que os procuradores da era do PT não fizeram coisas como essas. Tá? Então deixaram as coisas acontecerem. Mas tem a ver porque é do PT, vamos dizer assim, ou porque agora, é uma outra geração? Não, me parece que é o seguinte, só o fato de você aceitar a lista corporativa para a escolha do Procurador-Geral da República já mostra uma indisposição do governo de ter ali um intermediário que veicula os interesses do governo dentro do Ministério Público. Quando escolhe o mais votado. Quando escolhe o mais votado. Outra coisa, o governo Lula foi quem começou, na época do Márcio Tomás Bastos, começou com a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos, a ENCLA. A ENCLA não é nada mais do que uma federação de todos os órgãos nacionais, isso é, federais e estaduais, envolvidos no combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Então, de certa forma, a arquitetura que permitiu a Lava Jato, que é essa colaboração de órgãos no combate à corrupção, ela foi estabelecida na ENCLA. Ou seja, foi uma proposta de governo do governo Lula. Portanto, não há que se dizer que, de alguma forma, aí se tentou parar alguma coisa. É verdade, sim, que o governo sofreu enormemente pelo modo tentou como parar, que o senhor está se foi referindo comunicado, a uma estratégia para paralisar, para segurar a investigação. Não houve. O que houve, sim, o governo sofreu enormemente com a forma como esses processos de investigação foram veiculados. Né? Foram veiculados e até, de certa forma, também conduzidos. E aí nós temos outros fatores. Aí a questão dos vazamentos. Dos vazamentos, da seletividade da notícia nos meios de comunicação, também do próprio Ministério Público, né? No início mostrando uma clara preferência por atingir pessoas que estavam na base do governo. O que acontece, no seu entendimento, o senhor que integra o Ministério Público, e não só o Ministério Público, mas a própria Polícia Federal, a Justiça Federal, parece que a impressão que dá é que nessa situação, essa questão aí dos vazamentos seletivos, a gente não vê as instituições preocupadas com isso. Elas sequer eventualmente se manifestam. Recentemente o Procurador-Geral da República se manifestou. Mas de resto a gente não tem visto sequer uma justificativa para que esses vazamentos ocorram, não é? Você vê até jornalistas defendendo que não, isso não é vazamento, isso é a imprensa que foi lá e cavou e não sei o quê, então, enfim. A gente vê, por exemplo, algumas até escutas ilegais sendo vazadas, claramente ilegais, não é? Como foi o caso da presidente Dilma, a escuta que o juiz Sérgio Moro vazou. O que acontece? Há o que justifica esse protagonismo, né,
desses órgãos de controle, desses atores desses órgãos de controle? Como é que o senhor enxerga isso no Brasil? O problema é que essa operação está sendo conduzida dentro de um ambiente extremamente polarizado politicamente, né? Então, um ambiente em que se tentou colocar no imaginário coletivo que existem na República mocinhos e bandidos, né? E quem está do lado do governo é bandido e quem está do lado da oposição seria mocinho, né? E me parece que um certo esforço do Ministério Público em se sair bem diante da opinião pública fez ele pousar do lado dos mocinhos, né? E isso também, de certa forma, a própria justiça, que por razões talvez de excesso de comedimento, resolveu não enfrentar a ferro e fogo a questão dos vazamentos para garantir, que seria uma necessidade para garantir a presunção de inocência daqueles que estavam sendo investigados. O senhor está dizendo que o Supremo pode ser suscetível a esse ponto? Olha, quais são as razões, eu não quero aqui especular, mas o fato é que o silêncio do Supremo Tribunal Federal e de alguns magistrados é muito eloquente quando as violações são tão gritantes, como foi no caso, por exemplo, da publicização do diálogo entre a dona Marisa e seu filho, em que vieram vários palavrões, mas que ali não tinha objetivamente nada que interessasse ao processo e que a lei é muito clara, que esse tipo de diálogo é para ser destruído, jamais publicado, muito menos com esse intuito de destruir reputações, como foi o caso claramente, né? Houve um esforço enorme de destruição de reputações. E me parece que quando isso ocorre, a gente tem que se perguntar o que anda acontecendo de errado com nossas instituições, né? E eu insisto nessa tecla. Você acha que tem coisas acontecendo de errado? Tem. E eu insisto nessa tecla. O que está acontecendo de errado não é de hoje as nossas instituições, é a exacerbação do espírito corporativo, né? O corporativismo, ele se alimenta do risco à governança. O senhor diria que isso vale para Ministério Público, Polícia Federal e Justiça? Justiça, Ministério Público, Polícia Federal, Advocacia Pública, todas essas grandes corporações que hoje, vamos dizer, representam uma atuação de risco para o Estado, né? A senhora nota bem, pega o salário de um médico ou de um professor universitário na rede pública, né? É mísero comparado com os ganhos iniciais de uma dessas carreiras. Por que isso, né? Porque um professor, como é que ele pode reclamar melhoras salariais? Ele pode reclamar através de uma greve. Sim, ele faz a greve, quando acabar a greve ele vai ter que repor as aulas, né? Isso sim é um tiro no pé. Enquanto o membro do Ministério Público, na hora que ele começa a agir contrariamente a certos interesses do governo, né, começa a colocar em xeque algumas políticas públicas, ele passa a ser um problema. Né? E não é à toa que essas categorias têm os melhores ganhos na República. Né? Não é uma coisa que acontece por acaso. Já que no Brasil o sistema de ganhos públicos não obedece a nenhuma lógica intrínseca, né? Nós não temos nenhuma matriz de ganhos com base em fatores de risco e complexidade. Na verdade, nesse país ganha mais quem chora mais, ou seja, quem não chora não mama, né? Eu queria tocar aqui em dois aspectos que são bastante polêmicos no que diz respeito a essas corporações e a atuação delas na Lava Jato, que são a questão da delação premiada e aquelas longas prisões, né, que acabam, no caso do juiz Sérgio Moro, ele foi acusado de fazer determinar prisões preventivas que acabaram se tornando bastante longas e culminaram nas delações.
como é que o senhor enxerga essas críticas, o uso da delação premiada e esse recurso, não é? O juiz Sérgio Moro, inclusive, se defende, dizendo que a maioria das delações foram conseguidas a despeito de prisões, mas eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Veja bem, a delação premiada no direito comparado, ela existe como um instrumento válido desde que ela seja voluntária, né? Não se admite em lugar nenhum do mundo que declarações que foram extorquidas de alguém, que forem dadas contra a vontade de alguém, sejam validadas, né? Muito menos se essa extorsão chega a um ponto, quer dizer, sai do nível da pura coação para o nível da tortura. Aí realmente elas são nulas. Mas nós podemos falar nesses dois elementos? Não, nós temos que distinguir situações, né? Aquele que faz uma delação consciente do risco que ele está correndo de ficar vários anos encarcerado, né, condenado, ele pode validamente querer melhorar a sua situação entregando informações preciosas para a investigação. E isso não tem nada de errado, tá? Porque a só ameaça que é, vamos dizer, muito real de uma pena longa, ela pode servir de meio para levar a uma colaboração válida, né? Porque essa ameaça em si, ela não constitui, aí a própria Convenção da ONU contra a Tortura de 1984, no seu artigo 1º, é muito claro, que diz que não constitui tortura os sofrimentos decorrentes da aplicação de sanções legais, tá? É altamente controvertida essa definição, tá? Porque em alguns países, por exemplo, apedrejamento de mulheres é uma pena prevista em lei. Isso não é tortura? Ponto de interrogação. O Comitê contra a Tortura da Convenção já afirmou que isso é tortura, tá? Então, vamos dizer, desde que sejam sanções que sejam civilizatoriamente sustentáveis. Mas ir para a cadeia é uma consequência normal. Então, vamos dizer, o sofrimento que advém da consciência de que você vai preso, isso não é tortura. Então, é claro que um sofrimento desse pode levar validamente a uma delação. Agora, a coisa completamente diferente é que se o Estado não detém informação nenhuma para te encarcerar, ele te pega com base numa informação extremamente frágil, bota você em prisão temporária, converte depois em prisão preventiva e te deixa mofando dentro da cadeia até o dia que você resolver abrir o bico. Isso daí então, há casos e casos. É uma situação bem diferente. Agora, e também existe a terceira situação. A situação daquele que, embora não encarcerado, sabe de uma prática corrente do encarceramento para falar, e ele, com medo da exposição da sua família, da sua reputação e de que ele possa efetivamente vir a ser preso até falar, ele resolve se antecipar e falar. Isso também, para mim, também está no plano do ilícito. Tá? Então, não é só o fato de que o sujeito delatou porque ele estava solto que significa que a delação dele era voluntária. Só para a gente, eu tenho mais duas questões rápidas que nós precisamos ser objetivos, senão o nosso tempo não dá, mas são importantes. Uma delas é o seguinte: há uns sinais de que setores econômicos estão apoiando aliados do presidente interino Michel Temer, que estão começando a falar que não, que precisa ter um fim a Lava Jato, porque isso traz prejuízos à política econômica e tal. Isso já foi, inclusive, manifestado claramente por ministros do Temer. E há setores caminhando nesse sentido. Como é que o senhor vê esse tipo de declaração, não é? E se isso faz sentido nesse momento? A outra questão é sobre para onde vai a Lava Jato e o que ela vai deixar para o país. Olha, quanto a esse discurso agora que nós temos agora, vamos dizer, chegamos onde nós chegamos, que agora a Lava Jato tem que maneirar, isso é um discurso extremamente cínico, né? Às vezes até poderia dizer até mais, hipócrita, né? Por quê?
Porque, na verdade, essas pessoas que estão dizendo isso estão querendo se precaver aos seus próprios danos pelos seus malfeitos do passado. Quer dizer, querem politizar a Lava Jato para se safarem. Tá? Quando, na hora que a Lava Jato estava sendo politizada, elas não deram um pio. Ou seja, atingimos nossos objetivos com a Lava Jato, agora não nos interessa mais a Lava Jato. Se os atores da Lava Jato corresponderem a esses pedidos, aí realmente darão a prova definitiva de que a Lava Jato não era nada mais do que um jogo político. Né? Então, me parece, até agora, para levar a sério, por exemplo, é extremamente preocupante a notícia que veio em rodapé de jornais hoje de que a Odebrecht não faria mais a delação. Né? Por que a Odebrecht não faz a delação a esta altura? Claro, porque todo mundo sabe o enorme rombo que uma delação de Marcelo Odebrecht poderá gerar. O senhor está dizendo que foi minimizada a notícia? Foi minimizada a notícia para dizer se é que foi dada importância a ela. Nenhuma. Agora, ministro, o rumo da Lava Jato e o que deixa para o país? Olha, vai depender muito de como a coisa for daqui para frente. De qualquer forma, o estrago até agora feito, me parece, por falta de sensibilidade dos atores da Lava Jato, já foi muito grande. Só Norberto Odebrecht perdeu 50 mil, riscou 50 mil empregos. Né? Quando falam que a Lava Jato trouxe 2 bilhões de volta para o país, a gente tem que calcular isso em termos das perdas que também a Lava Jato provocou, que certamente supera muito esses 2 bilhões. Ele colocou a nossa economia de produção de infraestrutura de joelhos. Não sei se nós vamos ser capazes de nos recuperar tão cedo disso. E vai mexer com a nossa cultura? Isso é duvidoso, né? Porque a cultura só se mexe se a gente trabalha realmente as causas, né, efetivas de sua reprodução e não, vamos dizer, a sua aparência. A Lava Jato, ao punir os atores, não trabalhou as causas da corrupção, que é o nosso sistema eleitoral completamente deformado. O senhor acha que ela pode ser encerrada por pressão política? É possível, não sei se... Mas, de qualquer forma, a Lava Jato abriu tantas frentes, que dificilmente vai conseguir fechar todas elas. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Muito obrigado. Eu conversei com o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que é subprocurador da República e professor da Universidade de Brasília, a UNB. Nós falamos aqui principalmente sobre a Operação Lava Jato, o que ela significa para o país, o protagonismo do Ministério Público, da Polícia Federal, da Justiça, a opinião dele sobre delação premiada e tantos outros efeitos dessa operação que mexe com todo o país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.